acabou ontem a caminhada pela Liberdade e Justiça, Acorda Brasil, promovida pelo deputado Nicolas Ferreira. Foram 7 dias de percurso, o Oeste com elas acompanhou, com saída do município de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, e destino Brasília, somando mais de 240 quilômetros percorridos. A Oeste transmitiu ao vivo a chegada ontem do deputado e dos seus apoiadores à Praça do Cruzeiro. Mesmo debaixo de chuva, uma multidão recebeu o grupo e mostrou que o mau tempo não desanimou os participantes, não. O ato já é considerado o maior evento de engajamento político dos últimos anos. A gente acompanha agora uma matéria que a Oeste fez para a gente, com um resumo desse ato histórico. Na volta a gente comenta. Foram 240 quilômetros percorridos em 7 dias. A caminhada, que partiu de Paracatu, em Minas Gerais, chegou ao fim na manhã de domingo em Brasília. No trajeto, o deputado Nicolas Ferreira prestou homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos réus do 8 de janeiro. E a gente sabe que um golpe precisa ter outros demais elementos, né? Não teve nenhuma arma ali. As pessoas cometeram depredação de patrimônio público, que é um crime que é uma pena até de 3 anos. Então, já se passou os 3 anos porque as pessoas estão presas. E o Bolsonaro, enfim, uma pena maior do que pessoas aí de comandantes de crime organizado. Então também é por você, Jair Bolsonaro, todos nós estamos aqui. Fora do Brasil, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo expressando apoio aos manifestantes que acompanharam Nicolas Ferreira na caminhada rumo a Brasília. De centenas de milhares de brasileiros pedindo justiça no nosso país, pedindo mais uma vez liberdade a todos esses que estão sendo perseguidos no Brasil há bastante tempo. Vamos fazer a nossa parte e o que não cabe a gente, deixa Deus fazer. Na chegada ao Parque Cruzeiro, em Brasília, Nicolas Ferreira foi ovacionado pelo público. Em seu discurso final, o deputado intimou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Alexandre de Moraes! O Brasil não tem medo de você! Nós estamos aqui, acima de tudo, não para poder tomar o poder. Nós estamos aqui para poder reconhecer de quem é o poder. E nada disso aqui aconteceria se não fosse Deus. Nós não vamos vencer invadindo nenhum lugar. Sabe como nós vamos vencer? Acordados, ativos, falando, usando a tua voz, porque a tua voz é muito importante. Muitas das vezes você se cala, não fala, ou só influencia quem você concorda. Nós estamos aqui para poder acordar outros. Gaste seu tempo, gaste a sua energia para poder influenciar quem discorda de você. Gaste a sua energia para poder conversar, dialogar. Poxa, o Brasil precisa realmente, sabe, de uma união. Nós precisamos vencer o mal. E pode dizer algo para vocês, não é muita gente não. São poucas pessoas que têm o poder aqui nesse país. E basta um estralo para o Brasil inteiro ficar empolvoroso e a gente acordar todo este país. Emocionante, emocionante do início ao fim. Ontem eu fiz a cobertura, participei da cobertura pela Oeste. Alguns veículos de comunicação tentam minimizar a caminhada, dizendo que haviam, segundo estimativas, 15 mil pessoas ali em Brasília. Eu duvido bastante dessa estimativa, mas a grande realidade é que isso não importa. Brasília estava com um dilúvio. Eu falei com as pessoas que estavam ali, a água estava no joelho. Aconteceu ali, a fatalidade, a gente vai comentar isso também, do raio que estava ali. Então, foi assim, em pleno dilúvio, aquelas pessoas estavam ali, guerreiros mesmo, acompanharam. Os carros passavam, a água batia na lataria acima do pneu. Então, isso é o de menos. Agora, durante esses 7 dias, quantos milhões de pessoas passaram pelas redes do Nicolas Ferreira, que depois do Bolsonaro é o político que tem a maior rede social hoje no Brasil. Só no Instagram a gente está falando de 21 milhões de brasileiros, já muito acima do presidente Lula. Quantos milhões passaram por ali? Eu sei pelo Oeste, foi a maior
live da Revista Oeste desde o seu nascimento. A maior disparada, mais de 5 milhões de pessoas acompanharam em algum momento a transmissão de ontem. Mais de 5 milhões. Esse é o interesse das pessoas. E, infelizmente, a mídia não mostrou isso, não falou sobre isso. Quando eles foram noticiar, eles noticiaram coisas que são muito menos relevantes. Quem não entendeu o que aconteceu ontem está completamente perdido, porque esse movimento dessa última semana do Nicolas, de fato, despertou o Brasil. O brasileiro que estava completamente cansado, apático, depois de tanta injustiça. Foi muito importante esse janeiro, foi o que o Nicolas falou, já são 3 anos depois do 8 de janeiro de 23 e é um ano eleitoral. E, infelizmente, o nosso judiciário usou, sim, um regime de medo para calar as pessoas, de medo. Uma perseguição que já vinha se arrastando ali desde 2019 com o inquérito do fim do mundo, mas que foi num crescente a ponto de pegar as vítimas, aqueles manifestantes e prender ali no dia 8 de janeiro, entre os que estavam na esplanada e os que foram acordados no dia seguinte lá no QG já presos, a gente está falando de quase 2.000 pessoas. É um verdadeiro absurdo isso que aconteceu no nosso país. E tudo isso para evitar que as pessoas fossem às ruas e tudo isso para evitar que elas se posicionassem. Impedir que elas falassem o que pensam nas redes sociais, por exemplo. Por isso que está o desespero deles, gente. Porque hoje não é mais a mídia tradicional que controla a narrativa. Com isso, o sistema não pode, através de muita grana, né, de muito dinheiro do pagador de imposto, controlar a narrativa. Essa é a diferença do que está acontecendo hoje. Porque qualquer um tem isso aqui, ó. Qualquer um tem essa arma. Qualquer um pode se informar. Qualquer um pode mostrar a sua opinião. E isso eles não toleram. Então, esse evento do Nicolas foi um marco histórico nesse país. Muitíssimo importante para a direita, inclusive para a união da direita. Lembrando, lá estava Carlos Bolsonaro, que ele agradeceu, né, quando falou ali, ele agradeceu 4, Magno Malta, que estava de cadeira de rodas e fez a maior parte daquele percurso, o Carlos Bolsonaro. Isso é muito importante também para mostrar essa união da direita, Deus e a população. E isso é o mais importante, ele fala aí, é a população. Cada um de nós. É importante que o brasileiro olhe para o lado e saiba que ele não está sozinho. E foi isso que o Nicolas fez, porque ele começou sozinho. Tá lá, né? Ele, mais 1, mais 2, mais 3, de repente, milhares de pessoas recebendo pelas cidades. E esse desfecho que a gente viu. E milhões de pessoas que seguiram pelas redes sociais, que seguiram aqui pela transmissão da Oeste ontem. Então, não dá para minimizar. Foi o grande feito da direita. E lembrando que Bolsonaro tinha uma capacidade imensa de levar a população para a rua, porque ele era amado. Pouquíssimos líderes têm essa capacidade. Pouquíssimos líderes têm essa capacidade. Eu fico muito feliz de ver que a direita tem um líder hoje, Nicolas, capaz de fazer isso. Nós todos temos que aplaudir essa iniciativa. Ela vai ficar para a história do nosso país. É isso mesmo, uma esperança muito grande de uma virada política nesse ano especial de eleições. Estávamos precisando desse respiro. A Júlia esteve na manifestação em São Paulo, queremos saber das suas impressões, mas é sempre bom relembrar as motivações, né, dessa caminhada, dessas manifestações que tem a ver com gritos presos nos peitos de muitos brasileiros, que são com relação ao abuso de juízes, escândalos do STF, casos de corrupção, Banco Master, INSS, relações internacionais péssimas, presos do 8 de janeiro, anistia, domiciliar de Bolsonaro, Constituição sendo atropelada, impeachment, pelo menos de Moraes e Toffoli, e essa lista continua. Mas são temas importantíssimos que não vamos nos silenciar, não é mesmo, Julie? Olha, não vamos, né? Queria parabenizar aqui Marina e toda a equipe que fizeram uma cobertura maravilhosa. Quem precisa dessa mídia lazarenta? Ninguém, porque eles não mostram a verdade. Então, nós aqui na Oeste temos o maior time.
queria parabenizar o Nicolas, o meu querido amigo Magnus Malta, amigo Carlos Jordi, sabe, o Rony. Quando eu vejo esses jovens que são corretos, íntegros, caminhando juntos ali na frente, o Marcel, eu fiquei assim muito emocionada. Nós temos aí políticos maravilhosos, o futuro do Brasil. Quando eu olho para Marcel, para Nicolas, para o Jordi, para o Rony Gabriel, eu falo, cara, que esperança boa, né? Outra coisa, o Nicolas, isso as pessoas têm que entender, é o povo que escolhe um líder. E esse líder foi escolhido. É o Nicolas, o povo escolheu, o povo ouve. Sabe qual é o que conecta o Nicolas à população? A verdade. A verdade, a honestidade. Nicolas não tem rabo preso. Nicolas é uma pessoa correta, é só você olhar para a vida dele. Se o Nicolas tivesse uma coisinha de rabo preso, já tinham tirado ele da parada. Eles ficam procurando as coisas mais bizarras, mas não conseguem. É processado porque põe uma peruca, é processado porque chama ele. Mas, enfim, eu tive na Paulista ontem, gente, estava um toró. Mas um toró. E eu fiquei muito emocionada, porque as pessoas todas vinham me agarrar, tirar foto, e olha o que eu ouvi sem parar. Juliana, muito obrigada por falar do caso Master. Era o que todo mundo falava para mim, você tá falando, estamos acompanhando. Tem até um vídeo que um amigo fez, veio uma senhorinha, ela estava desdentada, e ela falou assim, eu tenho vergonha que eu não tenho dente. Eu falei, não tem problema, me fala. E ela falou assim, eu sou sua seguidora, obrigada por falar do caso Master. E aí, foi tanta gente que veio falar isso para mim que eu fiquei pensando assim, o povo está cansado de corrupção. O povo não aguenta mais corrupção. Eu acho que esse caso Master cansou a população num nível, até porque essa conta vai ser passada para a gente, desses cambalacheiros. Então, assim, a rua mostrou, estamos fartos. E a rua mostrou o melhor que a gente tem aí da direita, né? Os líderes que estavam lá, os nossos futuros líderes, né? Magnus Malta, junto com os meninos jovens. É isso, a união faz a força e todos nós, o jornalismo aqui da Oeste, o pessoal que vai pra rua, o pessoal que estava na Paulista, gente, era um toró, mas estava todo mundo lá, estava bonito de ver. E apenas mostrou que o povo está exausto, queremos mudança. É isso aí, Paula Camacho, a voz do povo das ruas tem muita força, muito poder. A manifestação foi brilhante, um sucesso impactante. Agora precisa saber quais os efeitos daqui para frente. Os trabalhos devem continuar, né? Primeiro que essa chuva chegou na hora de limpar, né, o Brasil. É assim que eu vejo. O Nicolas começou sozinho e foi crescendo, né? E vamos lembrar que no começo, todos o pessoal de esquerda, os governistas, tirando sarro, debochando, dando risada, fazendo piada com o Nicolas. Olha lá, Forrest Gump. E sim, ele foi sozinho e mostrou que é o grande líder da nova geração. Gente, o Nicolas, ele tem 29 anos. Ele vai poder se candidatar à presidência ou ao Senado só daqui 9 anos, porque ele vai fazer 30, na próxima eleição ele não terá a idade suficiente, daqui 4 anos, e então ele vai poder só na outra eleição. Olha o tempo que ele tem ainda para crescer cada vez mais. E agora, com essa caminhada, ele já se consolidou, o grande nome da direita. Depois de Jair Bolsonaro, claro, porque infelizmente está preso. Mas olha a importância disso, ter um nome como Nicolas Ferreira, do bem, que nunca foi acusado de nada, já devastaram a vida dele inteira e nunca encontraram nada. Uma pessoa que está ao lado da verdade, está ao lado do bem, está mostrando a realidade para as pessoas. E olha a quantidade de gente que caminha junto dele. E não só lá, pessoalmente, mas nas redes. Isso é que importa. E a mídia, a grande mídia, fez o seu trabalho de tentar minimizar. Tentou, mas não conseguiu. Veja, eles só começaram a falar disso depois que teve a notícia do raio. Depois que caiu o raio, teve lá as notícias, porque foi alguma coisa ruim. A partir do momento que tem uma notícia ruim em relação a isso, eles resolvem noticiar. Mas não noticiaram que teve 100 mil pessoas, segundo a Polícia Federal, segundo a Polícia do Distrito Federal, mas
A USP, que sempre faz aqueles cálculos esdrúxulos, falou que tinha apenas 18 mil pessoas. Vocês acham? 18 mil pessoas? Gente, tinham multidões de pessoas caminhando junto ao Nicolas e uma multidão de pessoas onde quer que ele passasse. Em cada uma das cidades, juntava gente. E, gente, era povo. Era idosos, crianças, o povo com esperança. O povo sedento por justiça, por mudança. É isso que o Nicolas fez. Ele deu esperança de volta para o povo. E nós, vendo isso, nós estamos com a esperança nele também, Madri. Sim, e tenho ouvido alguns comentaristas políticos já dizendo também que o caso do Banco Master que a Julie citava começa a unir um pouco esquerda e direita, a polarização do país, porque a indignação já não se limita mais à oposição, é tudo muito absurdo. Já as atualizações do caso, o Supremo Tribunal Federal começa a ouvir nessa manhã mais alguns depoimentos, a Polícia Federal retoma depoimentos que podem definir se o caso segue no STF, se volta à Justiça Federal e mais outras atualizações também aqui na capa de um outro fonte de notícias, canal de notícias. Fundos da REAG declaram 4,1 bilhões em ações com CNPJ fantasma. É uma barbaridade. Mas ainda sobre as manifestações, antes da chegada do deputado Nicolas à Praça do Cruzeiro, alguns apoiadores que aguardavam no local, muita gente acompanhou, viu esse destaque, essa notícia, foram atingidos por uma descarga elétrica provocada por um raio. Outras pessoas também sentiram um choque por estarem encostadas na grade de proteção instalada na área. Inclusive, vejo aqui nas atualizações também, ao menos 4 pessoas seguem internadas em hospital. Mais de 40, 50 pessoas acabaram precisando de algum tipo de atendimento. No fim da noite, o deputado Nicolas Ferreira esteve no hospital, visitou todos os feridos. Ao todo, a notícia que a gente tem aqui, então, é que pelo menos 47 manifestantes precisaram ser atendidos em hospitais. Segundo informações médicas, nenhum deles teve sequelas graves. Ao finalizar essa visita, Nicolas deu uma entrevista a jornalistas. A gente acompanha um trecho agora. Ponto que é muito interessante, que eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. É muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê, né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. E que sensação boa essa, né? Não tem dinheiro que compre, é de você andar com a cabeça erguida, dormir tranquilo, né? Como a gente diz, encosta a cabeça no travesseiro e sabe que não roubou ninguém, não articulou, não está envolvido em falcatruas, em corrupção num país como o Brasil, já tão cansado disso. Para relembrar só alguns detalhes e passo para a Marina, teve um dado momento que o Nicolas precisou na caminhada usar colete à prova de balas por segurança. Esse caso aí das pessoas atingidas por raios foi acusado também de dar banana para elas, nem comentar, ignorar. Nicolas acabou, depois do caso do colete também de segurança, segundo as informações, foram identificadas ameaças de pessoas que não faziam parte das manifestações, que estariam infiltradas. Também foram disseminadas diversas fake news de que o deputado Nicolas estaria se hospedando em hotéis de luxo para fazer o percurso de caminhada. Quer dizer, tentativas bem pífias, né, de rasteiras de querer queimar o filme dele, né? Mas não, ele disse que estava de férias e que todos os custos foram pagos, né, durante esse percurso por ele, pelo próprio bolso. Pessoas voluntárias apoiaram a caminhada com massagens nos pés, uma massoterapeuta foi ao encontro dos políticos apoiadores. Foi uma caminhada que exigiu muito do físico e do mental, né? Mas valeu a pena.
Sem dúvida, é impressionante como ele simplesmente, a mídia tradicional, se absteve de cobrir isso tudo e depois pegou a coisa mais mesquinha, né? Numa das entrevistas com o Nicolas, uma da pergunta era essa, quem estava pagando? E ele falou, gente, eu tô de férias, eu tô pagando do meu bolso, olha só que ponto nós chegamos. Depois disso, teve jornalista printando como que o Nicolas estava sendo recebido com carinho pelas pessoas. E aí ele tá num hotel simples e leva um monte de comida para ele, porque as pessoas amam o Nicolas. Então, assim, é agora essa questão do raio. Desde tudo que aconteceu, uma fatalidade que não teve nada a ver com, né, com o Nicolas em si, tentando explorar isso, a mídia, para transformar um evento histórico no Brasil, reduzir a isso. É muito, muito rasteiro, é muito mesquinho. E também isso aí, a gente vê que é o que a esquerda está fazendo. O Lindbergh, que primeiro desmereceu completamente esse ato, no final queria botar a Polícia Rodoviária Federal para acabar com o evento. Ele que foi para as ruas pedir lá, né, comandava no impeachment do Collor, agora é contra qualquer manifestação de rua, desde que venha, obviamente, da direita, que mostra a hipocrisia dessa turma. Teve um tweet da Erika Hilton, dá pra gente colocar aqui no telão, atacando o Nicolas, dizendo que ele colocou em risco a vida das pessoas, prestando solidariedade àqueles atingidos. Como assim prestando solidariedade? Você acha que a direita acredita que ela presta de fato solidariedade a qualquer um da direita? Não acreditamos nisso, não. Mas isso aí aconteceu. E foram diversas pessoas que fizeram isso nas redes sociais. Muitos no final, porque foram, obviamente, atacados ali por quem defendia o Nicolas, apagaram, né? Apagaram postagens, mas todos tentando desmerecer esse trabalho fenomenal, minimizar esse trabalho fenomenal. Mas não vai adiantar, é o que a gente falou, os números estão aí para comprovar isso. Foi inacreditável. Milhões seguiram o Nicolas, milhões seguiram o Nicolas. Em um dia ele ganhou 500 mil seguidores, em 3 ele ganhou 1 milhão. Assim, é uma coisa, quantos passaram ali por suas redes sociais, gente? Quantas pessoas acompanharam esse percurso do Nicolas em algum momento, via outros que difundiram isso também. Então, o Nicolas despertou, sim, o gigante, acordou o gigante, a população, aquilo que estava engasgado na garganta de todos os brasileiros. Ninguém vai conseguir minimizar isso como eles tentam, né, com essa atitude completamente rasteira. Ô, Júlia, despertou inveja pelo jeito também. Erika Hilton, será que se começar a andar aí em alguma marginal, em alguma beira de estrada, alguém vai atrás? Não, vou tacar uma laranja. Ô, Erika Hilton, até hoje você não te explicou porque contratou 3 maquiadores para te seguir para cima e para baixo. E também não porque você passou uma emenda para uma ONG que você é presidente. Até isso você não falou, né? E sem lembrar que ela botou a plástica do nariz para o povo pagar. E vamos lembrar do Lindinho, que Nova Iguaçu sabe muito bem de você, né? Persona não grata lá, que foi alvo de investigações por desvio. Agora, falando nisso, quando o Nicolas chegou em Brasília, o que ele falou? Ele pediu para o Alcolumbre instaurar a CPMI do Banco Master. E você, Lindinho e Erika Hilton, o que vocês fizeram? Não votaram a favor da CPMI do Banco Master. Quem são vocês, paladinos da justiça? Vocês não valem o pão que come. Dá ataque de petit na internet é só para quem não tem moral. O Nicolas, ele mostrou, deu a cara a tapa, porque o Nicolas é um dos poucos políticos que pratica o que ele fala. Quero saber, vocês dois paladinos da moral e da justiça. Erika Hilton, me responde, por que você contratou maquiador com dinheiro do povo, né? E que mais? Por que Erika Hilton e o Lindinho não votaram para a CPMI do Banco Master? Depois que vocês responderem isso, aí eu penso talvez em ouvir vocês. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.